Capítulo 8. Noah escolheu primeiro organizar as páginas à esquerda, as que continham as técnicas marciais. 5 páginas, estilo da espada Balvan, estilo de espada de duas mãos criado pela família Balvan, equilíbrio entre o ataque e defesa, perfeito para soldados. A mana capacitará a força do ataque, capaz de esmigalhar rochas. Rank 1. Estilo de sabre fantasma, um estilo de sabre de uma mão, feito de movimentos peculiares difíceis de se defender, bom ataque e defesa fraca. A mana pode fazer que qualquer parte do corpo desapareça, a fim de pegar seus inimigos despreparados. Rank 2. Espada fluida, um estilo de espada de duas mãos focada em desviar os ataques de seus adversários e contra-atacar no momento certo, excelente defesa. A mana pode criar um escudo de ar por um período de tempo. Rank 2. Estilo de sabre duplo, um estilo de sabre de uma mão brandindo dois sabres, um em cada mão, focado na velocidade, pode defender e atacar ao mesmo tempo. A mana reforçará a habilidade de perfuração dos sabres, permitindo-lhe cortar sem a necessidade de tocar a lâmina. Rank 2. Estilo palma de ferro, um estilo desarmado que usa as mãos como arma, excelente ataque e flexibilidade para atacar. A mana endurecerá as mãos do usuário fazendo-as capaz de bloquear espadas ou liberar uma onda de choque que fere os órgãos internos do adversário. O endurecimento das mãos pode ser permanente com treinamento. Rank 2. Noah ficou seriamente pensativo. Mestre, por que há um rank ao lado das técnicas? Como se esperasse a pergunta, William seriamente explicou. O rank representa o potencial da técnica ao usar mana, isso basicamente define o quão forte seu efeito e destrutividade podem ser. Existe um rank para cada técnica, mágica e até para cultivadores, mas explicarei a parte dos cultivadores uma vez que seu Dantian é formado. Noah começou a refletir novamente, olhando para as páginas em suas mãos. Acho que já posso rejeitar o estilo da espada Balvan, já que é rank 1. O estilo da palma de ferro parece legal, especialmente por endurecê-la permanentemente, mas me familiarizei muito com o sabre nesses anos, então devo ficar com ele. Falando isso, somente 2 páginas ficaram em suas mãos. O estilo de sabre fantasma deve ser o estilo que originou o pulso da serpente, então é realmente vantajoso aprendê-lo, mas parece como uma técnica de assassinato contra homens, um dragão cairá nesse truque de invisibilidade. Assim, apenas uma página ficou nas mãos de Noah. Escolho o estilo de sabre duplo como técnica marcial. William sorriu feliz e falou em concordância. Boa escolha, uma vez que você precisa brandir 2 sabres será um pouco difícil no começo, mas logo você vai entender que esse é um estilo adequado a qualquer situação. Noah voltou a sua atenção para as técnicas de nutrição corporal. Ele não percebeu que o sorriso de William tinha desaparecido, sendo substituído por uma expressão preocupada. Talvez eu tenha expectativas elevadas das técnicas que não precisam de um Dantian. Cada técnica parece similar à rotação do fogo e gelo, elas só adicionaram alguma peculiaridade, como mais força ou velocidade. Ao menos elas são todas do rank 2, então elas devem ser melhores que a minha técnica atual. Ele estava quase pronto para escolher uma técnica de nutrição corporal que poderia aumentar sua velocidade, quando ele chegou na última página. Rank 3. A preocupação no rosto de William aumentou, quando ele encarou com olhos suplicantes a criança à sua frente. Por favor, não escolha essa. Isso não é uma técnica, mas pura tortura. Ele não queria colocar essa técnica junto das outras para a escolha de Noah, mas seu capitão pensava diferente, então ele não teve escolha. William, temos que respeitar a ambição dele. Se ele entra na guarda e descobre que escondemos essa técnica dele, ele pode perder a confiança em nós e se rebelar. Essas foram as palavras que seu capitão disse a ele no dia anterior. Ainda assim, não acho que uma criança possa entender o tipo de dor que estamos falando aqui. Enquanto William estava, perdido, em preocupação e pensamentos, Noah estava lendo ceticamente a técnica de rank 3 em suas mãos.
Forjamento dos 7 infernos, o ápice da nutrição corporal que não precisa do Dantian. Ela equivale à técnica que requer um Dantian em termos de poder. Assim, se o usuário sobreviver ao tratamento, ele obterá um corpo de Rank 3 capaz de bloquear técnicas marciais de Rank 1 e feitiços mágicos de Rank 0, quase sem sofrer danos. Ademais, como é um corpo moldado pela mana, terá uma sintonia melhor com ela, acelerando a sua recuperação e manuseio. O tratamento consiste em destruir um número fixo de pontos de acupuntura em um lugar específico, a fim de criar um vórtice de absorção que forçará a respiração do céu e da terra a entrar no corpo e reconstruir os pontos de acupuntura. Então o usuário deve descansar e deixar que os novos pontos de acupuntura se adaptem e nutram o corpo por um período de tempo. Então ele precisa repetir o tratamento 6 vezes. Aviso: extremamente perigoso, o usuário não deve perder a consciência durante o processo a fim de manipular a mana, caso contrário pode ocorrer um erro no processo de reconstrução, causando paralisia permanente ou morte. Aviso: extremamente doloroso. Erguendo a cabeça, Noah finalmente notou a expressão preocupada de seu mestre. Mestre, acho que a fim de escolher corretamente, tenho que entender melhor a diferença dos ranks entre as diferentes técnicas. William tentou esconder sua preocupação com um leve sorriso e falou: certo, tente ver dessa maneira, quanto mais variáveis você adicionar em um ataque, mais poderoso será. O mais frágil entre todos é o corpo, que consiste apenas em fortalecimento, como reforçar uma parede. Então vem a técnica marcial, que é uma mistura do corpo e mana, então, é claro que seu poder será 1,5 vezes maior que o corpo simples. No final, há os feitiços mágicos, os quais usam um elemento específico da mana que você acumula no Dantian e mistura com a energia mental para criar feitiços, então eles serão mais poderosos e destrutivos. Geralmente falando, o rank mais alto de um cultivador é o corpo, enquanto o nível de seu cultivo, Dantian, e energia mental, mar de consciência, é muito similar. Por agora, apenas considere o nível do Dantian como uma espécie de combustível, quanto mais alto seu nível for, ao usar as técnicas marciais e feitiços mais fortes seus efeitos serão. Noah voltou a olhar para as páginas em suas mãos. As vantagens dessa técnica são incríveis, só não sei se vale a pena correr o risco. Quanto tempo leva para alguém com um Dantian obter um corpo de rank 3 da maneira tradicional? William hesitou um pouco antes de responder e simplesmente escolheu dizer a verdade. Se desde o início alguém treina a técnica corporal de rank 3, sem usar as técnicas de rank 1 e 2, levará entre 5 e 15 anos. Qual é o nível do meu corpo no momento? Enquanto treino com uma técnica tradicional de rank 2, quanto tempo levará para obter um corpo de rank 3 uma vez que eu tenha um Dantian? E quanto tempo demora com esta técnica corporal de rank 3? Uma tempestade de perguntas saiu da boca de Noah. Se ele tivesse que pôr em risco sua vida, ele queria estar certo que os benefícios eram muito superiores aos riscos. No momento, seu corpo está abaixo da metade do rank 1, já que o seu corpo continua crescendo e você treinou com uma técnica que não precisa de Dantian, os resultados serão menores se comparados aos benefícios proporcionados pelas técnicas do mesmo rank que precisam do Dantian. O mesmo vale para as técnicas de rank 2 abaixo de você. Se você começar a treinar em uma agora, quando você formar o seu Dantian, você terá um corpo de rank 1,5, digamos assim, você provavelmente alcançará o rank 3 de 5 a 9 anos. Se você usar a técnica de tortura, você pode levar de 3 a 5 anos para completar esse processo. Noah estava um pouco perplexo. O método tradicional parecia muito lento. Ele estava confiante de que com seu cronograma rigoroso, ele poderia cultivar um corpo de rank 3 no menor tempo possível, gastando cerca de 4 a 5 anos a mais, mas também evitando um risco extremo de morte. Ele estava prestes a rejeitar a ideia de treinar na técnica dos 7 infernos quando ele olhou para os olhos do seu mestre que pareciam cheios de pena. Então ele pensou em algo e perguntou com um sorriso amargo: quão difícil é obter uma técnica tradicional de nutrição corporal de rank 3? Desta vez, William sentiu vergonha por ter sido exposto.
Ele abaixou a cabeça um pouco para recuperar sua compostura e então disse com uma voz gentil: Você deve entrar no círculo interno para solicitá-la. Ainda sorrindo amargamente, Noah entregou a página para o seu mestre. Então, escolho a técnica de forjamento dos 7 infernos.